Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Niele e hoje nós vamos iniciar o nosso estudo preparatório para o Enem na disciplina de Matemática. Nosso primeiro assunto a ser estudado será equações do primeiro grau. Este é um assunto muito cobrado no Enem e neles as questões são apresentadas de forma contextualizada, tá bom? Então é primordial ler e interpretar de forma correta as questões que envolvem as equações do primeiro grau para resolver e chegar no resultado desejado. E esta é a maior dificuldade, pois é através da interpretação dos dados presentes na questão que vocês os transformarão em uma equação. E a menor dificuldade em si é resolver a equação, encontrando, por exemplo, o valor da incógnita. Uma dica que eu dou a vocês é resolver todas as questões que serão apresentadas em formas de listas. Assim vocês irão adquirir experiências e assim terão uma facilidade maior para resolver esses tipos de questões. E uma observação importante é que nem sempre o método que eu utilizar para resolver uma questão será o mesmo que vocês utilizarão. Isso acontece bastante na matemática. O importante é a gente sempre encontrar o mesmo resultado. Então vamos lá? Antes de iniciarmos a definição de equação do primeiro grau, será necessário rever alguns assuntos como sentença na matemática. O que é? É referida como uma expressão numérica. Sentenças assim representam uma equação ou desigualdade e incluem números, variáveis e operadores, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Nós temos dois tipos de sentenças na matemática, sendo elas uma sentença aberta, tá? Uma sentença é aberta se ela possui uma ou mais variáveis e seus valores não podem ser definidos como verdadeiro ou falso. Então vamos lá com um exemplo. Exemplo 1. X mais 4 é igual a 12. Então a gente observa que essa equação ela é descrita assim porque seu valor não pode ser determinado até que as variáveis sejam substituídas por números específicos. Por isso, ela é uma sentença aberta, tá? E nós ainda podemos definir essa sentença aberta como verdadeira ou falsa. Vamos lá. Então, se a gente substituir por x igual a 8, nós temos que 8 mais 4 é igual a 12, portanto, 12 é igual a 12, essa sentença é verdadeira. Tá? E se nós substituirmos por outro valor? Então, no caso aqui, x igual a 3, nós teremos que 3 mais 4, como diz a equação, deveria ser igual a 12, porém, o valor é igual a 7. 7 é diferente de 12, portanto, essa sentença ela é falsa. Tá? Vamos para o segundo tipo, sentença fechada. Então, uma sentença fechada são sentenças definitivamente verdadeiras ou falsas. O que seria isso? Por exemplo, vamos para o exemplo 2, né? 3 mais 8 é igual a 11. E aí a gente já consegue definir de cara se ela é verdadeira ou falsa. Portanto, 11, né? 3 mais 8 é igual a 11, 11 é igual a 11. Essa sentença é verdadeira. E 3 mais 5 igual a 11, porém, não é, né? Dá igual a 8, 3 mais 5. 8 é diferente de 11, portanto, essa sentença é falsa. A diferença entre uma sentença aberta e fechada é que uma possui uma incógnita, o que não dá para nós definirmos previamente como verdadeiro ou falso, só depois de uma substituição para um valor de x, tá? Pessoal, números reais será um outro assunto que teremos que relembrar para darmos continuidade às equações do primeiro grau. Mas no futuro nós teremos uma aula de conjuntos numéricos, onde abordaremos melhor esse tema, tudo bem? Então vamos fazer só uma prévia sobre números reais. É um nome dado ao conjunto numérico representado pela letra R e definido pela união entre os conjuntos dos números racionais e irracionais. Tá? Então, o que seria isso? Então, conjunto dos números racionais, ele engloba os números naturais, que seria 0, 1, 2, 3, todos os números positivos, incluindo o zero como neutro. Os números inteiros, que aí a gente adiciona os números negativos, tá? Os números racionais, que aí são os números que
podem ser escritos em formas de fração. E os números irracionais, que nós temos como exemplo raiz de 2, raiz de 3, o π. Esses números não podem ser escritos em formas de fração, tá bom? Portanto, números reais nada mais é que um nome dado ao conjunto numérico mais conhecido e utilizado por todos nós. Pessoal, vamos iniciar agora com a equação do primeiro grau, tá? Vamos seguir com a definição. O que é equação do primeiro grau? É uma sentença aberta reduzida, como a gente já explicou, que pode ser expressa na forma de ax mais b igual a zero, no qual a e b são números reais e a é diferente de zero. Então, vamos entender um pouquinho isso daqui. Por que a precisa ser diferente de zero? Pois se a fosse igual a zero, nós teríamos 0 vezes o x, o que anularia a nossa incógnita da equação, tá bom? E aí a gente não teria uma equação do primeiro grau. Vamos agora prosseguir com algumas notas importantes. Primeiro, a equação do primeiro grau possui o formato de ax mais b igual a zero ou pode ser reduzida a esse formato. Tá? Em alguns momentos a gente vai se deparar com equações mais abertas. E para que a gente possa definir que ela é uma equação do primeiro grau, tem que ser possível a redução dela no formato de ax mais b igual a zero. Nota número 2, possui incógnita elevado ao expoente 1. O que é incógnita, gente? A gente acabou falando e não explicou o que seria, né? As incógnitas são números desconhecidos na equação, e no caso aqui que a gente está trabalhando é o x, tá bom? Quando você observar que o x não aparenta, né, nenhum expoente, significa que tem um 1. Então, para a equação ser do primeiro grau, o x deve estar elevado ao expoente 1, tudo bem? Nota 3. A é o coeficiente de x e b é o termo independente da equação, tá bom? O que é A é o coeficiente de x? Então, sempre que tiver um valor que vai sofrer uma alteração, tá? Vai estar acompanhado do x, tá? E o termo independente, ele é um termo que não sofre alteração, tudo bem? A gente vai entender um pouquinho essa definição melhor através dos exercícios. Uma dica importante: a equação do primeiro grau ela é uma balança com dois pratos em equilíbrio, portanto, tudo que fizermos de um lado da equação, devemos fazer do outro para não alterar o equilíbrio. Isso é muito importante, porque em diversos momentos nós utilizaremos de algumas manobras, né? Às vezes multiplicando a equação por um valor, enfim. Então, sempre que a gente trabalhar de um lado, a gente precisa também trabalhar do outro lado da igualdade para a gente não alterar esse valor, tudo bem? Pessoal, vamos exercitar um pouquinho. Já que a gente acabou de conhecer, né, o conceito de A e B nas equações. Então, nada mais justo que agora a gente começar a identificar nas equações quem é A e quem é B. Então, vamos encontrar esses valores abaixo, tá? Temos a primeira equação, que é 4x menos 8 igual a zero. Quem que é o A? A é sempre quem acompanha x. Então, no caso, quem que está acompanhando x? A gente tem 4, não é mesmo? E o B é o nosso termo independente, aquele que não vai sofrer variação nenhuma. Quem que seria nesse caso? Seria o menos 8, tá bom? Então, nós temos que A é igual a 4, que é o coeficiente de x, e o termo independente é igual a B, que é menos 8. Letra B. Temos 4x menos 8 igual a zero. Essa equação é a mesma que a de cima, porém, nós iremos multiplicá-las por menos 1. E o que nós teremos? Menos 4x mais 8 é igual a zero. Quando a gente fez essa multiplicação, a equação ficou com o sinal oposto, tudo bem? Então, quem que neste caso será o nosso A? A é sempre quem acompanha x. Então, neste caso, nós temos que A é o menos 4, que é o coeficiente de x, e B é igual a mais 8, nosso termo independente, tudo bem?
Vamos observar esses dois exemplos. É importante a gente observar que, mesmo o A e o B sendo diferentes entre uma e outra, o resultado, o conjunto solução desta equação, elas serão iguais, tá bom? É aquilo que a gente falou da balança, né? Sempre que a gente multiplicar algo por um lado da equação da igualdade, a gente deve também multiplicar por outro. E aí a gente não altera o resultado dessa equação. Então, neste caso, a gente multiplicou por menos 1 os dois lados da igualdade, portanto, não teremos variação no conjunto solução. Apesar de que tivemos, nós encontramos agora A e B com valores opostos. Letra C. Nesta equação, nós vamos transformá-la no formato de AX mais B. Ou seja, nós iremos reduzir esta equação, porque ela está um pouquinho aberta, não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos passar tudo para um lado só da igualdade. Vamos passar tudo para o lado esquerdo. Então, o que nós teremos? 3x menos 4, e aí para passar o 2x mais 1 para o outro lado da igualdade, o que vai acontecer? Eles irão mudar o sinal. Então, nós teremos 3x menos 4 menos 2x menos 1, que é igual a 0. A ordem ficou um pouquinho diferente, porque eu já juntei x com x, né? E os números para o outro lado. Então, vamos lá. Ficamos 3x menos 2x, fica x, né? E menos 4 menos 1 menos 5. Então, nós temos x menos 5 é igual a 0. Então, x está acompanhado de quem? Não está aparecendo, mas a gente sabe que na frente do x tem um 1. Então, A é igual a 1, que é o nosso coeficiente de x, e o nosso B, que é o termo independente, é igual a menos 5. Pessoal, vamos então resolver agora a letra D, e é o último exercício desse tipo que nós iremos trabalhar, né, de encontrar o A e o B, tá bom? Então, qual é a equação que nós temos agora? 12 menos 3x sobre 4 é igual a 2x. Então, neste caso, para colocarmos a equação no modelo de ax mais b igual a 0, é necessário jogar o 2x para o lado esquerdo da equação. E assim nós teremos 12 menos 3x sobre 4 menos 2x é igual a 0, tá? Mesmo não aparecendo nada nos denominadores, estes possuem valores iguais a 1, nos dois termos que a gente tem, no caso 12 e 2x, tá? E neste caso será necessário fazer o mínimo múltiplo comum para achar o resultado, ou o famoso MMC. Então, é o que a gente acabou de falar. Então, mesmo não aparecendo nada, a gente tem aqui, ó, 1 e aqui também 1. Qual que é o MMC de 4 e 1? É 4, né? Então, vamos lá. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 12, 48. 4 dividido por 4, 1 vezes 3x, 3x. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 2x, 8x, que é igual a 0. Agora, pessoal, com 4 no denominador, para anular ele, a gente pode passar ele para o lado direito da equação multiplicando por 0. Portanto, 4 vezes 0. E aí nós teremos 48 menos 3x menos 8x é igual, no caso, 4 vezes o 0, que é a mesma coisa que 0, né? Então, nós vamos ter 48 menos 3x menos 8x, que é igual a 0, tá? E aí, como é que a gente consegue simplificar esta equação? Nós vamos ter 48 menos 3x mais 8x, 11x, né? Só repetir o sinal, tá? Sinais negativos, repete-se o sinal e soma-se esses valores, que é igual a 0. Então, qual é o valor que nós temos de A? A é quem acompanha o x, lembra que a gente tinha falado? Então, A
que é o coeficiente de x, é menos 11. E b, que é o termo independente, nesse caso é o 48. Tá? Pessoal, a gente tem uma outra maneira de resolver essa equação, em qual eu falei que pega o 4 para acabar com esse denominador, fazer a multiplicação cruzada. A multiplicação cruzada, ela nada mais é do que a gente multiplicar os dois lados da equação pelo mesmo valor. Neste caso, olha só, nós estávamos multiplicando isso tudo aqui por 4, tá? E o outro lado da equação também por 4. Então, por isso que é a mesma coisa que a gente falou da multiplicação cruzada. A gente vai eliminar aqui, ó, 4 com 4. E 0 vezes 4 dá 0, tudo bem? Então, quando a gente falar em multiplicação cruzada, nada mais é do que utilizar o método que eu já havia falado. Sempre que a gente mexer de um lado da equação, a gente também deve mexer do outro. Raiz de uma equação do primeiro grau. É chamado de raiz de uma equação do primeiro grau o valor que a incógnita assume, de modo que essa equação seja válida perante a igualdade. O que é isso? Vamos tentar entender através de um exemplo. Exemplo 3. Encontre a raiz da equação abaixo. O que ele quer dizer? A gente precisa encontrar um valor para x, tá? Que faça com que essa equação se torne verdadeira, ou seja, que ela seja igual a zero. Então, qual valor x deverá assumir, né? Então, vamos lá. Vamos jogar, né? Letra para um lado e número para o outro. Então, 4x, a gente jogou 12 para o outro lado. Então, 12 foi com sinal positivo, tá? X é igual a quê? 12 dividido por 4, x é igual a 3. Então, qual valor x deve assumir para que essa equação seja válida? Então, quando x for igual a 3, que no caso é a raiz dessa equação, ela se torna válida. Então, substituindo, nós temos 4 vezes 3, que é 12, menos 12 é igual a 0. Então, 0 é igual a 0, essa equação é válida. Então, o conjunto solução dessa equação, que no caso é igual a 3, é também a raiz da equação do primeiro grau. Classificação das equações de primeiro grau. Então, nós temos como possíveis e determinadas, o que é isso? São as equações que admitem uma solução. Vamos lá. Um exemplo. Nós temos aí 5x menos 8 é igual a 3x menos 3. O que a gente vai fazer? Número para um lado, letra para o outro. Então, vamos jogar o 3x para o lado esquerdo, né? Aqui, ó. Então, ele vai vir com sinal negativo e menos 8 para o lado direito da igualdade com sinal positivo. Então, vamos ter 5x menos 3x é igual a 8 mais 6, que isso dá 5x menos 3x é igual a 2x. 8 mais 6 é igual a 14. Então, x é igual a 14 sobre 2, que x é igual a 7. Portanto, o conjunto de solução é 7. Significa o quê? Que essa equação aceita apenas um número como resposta para que ela se torne válida. Apenas o número 7. Tudo bem? Possíveis e indeterminadas são as equações que admitem uma solução. Possíveis e indeterminadas são as equações que admitem uma solução. Exemplo, x mais 2 é igual a x mais 2. Então, vamos jogar a letra para um lado e número para o outro. O que nós vamos ter? X menos x é igual a 2 menos 2. Lembrando que junto com x possui um número ali na frente, né? E nesse caso, como não está aparecendo nada, é 1. Então, nós temos 1 menos 1, que é igual a 0, x, que é igual a 2 menos 2, que é igual a 0. E aí, como é que é o conjunto de solução desta equação? Qualquer valor que a gente substituir para x, seja 1, 0 vezes 1, 0. Seja 1000, 0 vezes 1000, 0, sempre será igual a 0. Então, nós temos que o conjunto solução desta equação são os números reais. E impossível são as equações que não possuem nenhuma solução. Que exemplo que nós teríamos? 4x menos 5
é igual a 4x mais 1. Então, seguindo a regra do que a gente fez, número para um lado, letra para o outro, o que nós temos? 4x menos 4x, que é igual a 1 mais 5. 4x menos 4x dá 0x, que é igual a 6. Qualquer valor que eu venha substituir x, eu obterei como resposta o número 6, tá? Portanto, essa solução, ela é um conjunto vazio, que pode ser representado pelo símbolo do conjunto vazio ou entre chaves. Agora nós vamos relembrar mais um assunto, sinais de associação. Então, os símbolos parênteses, colchetes e chaves são chamados de sinais de associação, sendo eles, né? Aí a gente tem aqui a forma como eles são expressos na matemática. Assim como acontece com as operações, pessoal, onde nós devemos calcular sempre as multiplicações e divisões primeiro, e depois que acabarem as multiplicações e divisões, a gente resolve as adições e subtrações, os sinais de associação possuem também uma ordem e eles precisam ser respeitados. Então, sempre que se depararem com estes sinais numa equação, atenção, tudo bem? Primeiro, nós devemos resolver os parênteses. Depois que acabarem os cálculos dentro dos parênteses, a gente vai resolver os colchetes. Quando não houver mais o que resolver nos colchetes, a gente resolve as chaves. Então, resolva a equação, que aí a gente vai utilizar do conhecimento, né, que a gente acabou de falar. O que nós temos aqui? Ó? X, abre os colchetes, é igual a 2x menos, abre parêntese, 3 menos x, fecha parêntese, fecha colchetes, menos 3, abre parêntese, x ao quadrado, menos 1, fecha parêntese, igual a 0. Mas, neste caso aqui, nós não temos o que resolver, né? 3 menos x e nem aqui, ó. A gente tem só essa multiplicação para fazer, então a gente já pode eliminar os parênteses. Vamos resolver, então? De início, nós vamos repetir o x, né? Que ainda não tenho o que fazer aqui. Abre os colchetes, 2x. Lembrando, esse menos antes do parêntese, ele vai modificar todo o sinal dessa equação aqui dentro. Então, nós temos 3 positivos, teremos então menos 3. Nós temos menos x, que será mais x. Fecha os colchetes, menos, vamos lá, menos 3x ao quadrado, né? Menos 3 vezes x ao quadrado, então menos 3x ao quadrado. Menos 3 vezes menos 1 mais 3 é igual a 0. Pessoal, lembra quando a gente começou a resolver essa questão aqui? Primeira impressão que dá é que a gente está trabalhando com uma equação de segundo grau. Por quê? Nós temos x elevado à segunda potência, mas vocês vão observar que ela é uma equação do primeiro grau. Vamos lá. Então, agora a gente vai multiplicar x com o que está dentro dos colchetes, né? A gente vai fazer o famoso chuveirinho. E agora, gente, tem como a gente melhorar o que está dentro do colchetes? Sim, né? A gente tem 2x e a gente tem x. Isso aqui já pode melhorar e ficar 3x menos 3. Vamos lá? Vamos repetir o x. Abre os colchetes, 2x mais x, 3x menos 3. Fecha os colchetes, menos 3x ao quadrado mais 3 é igual a 0. Então, x vezes 3x, a gente vai fazer agora o famoso chuveirinho, tá? Vamos multiplicar aqui, primeiro, x menos 3x ao quadrado mais 3 é igual a 0. Então, vamos multiplicar essa equação aqui, ó, todinha por menos 1. Por quê? Eu quero que o x fique positivo, tá? Então, nós vamos ter tudo com sinal oposto. 3x, porque menos 3x vezes menos 1 é igual a 3x positivos, e 3 vezes menos 1 é menos 3, que é igual a 0, tá? Passar aqui para o lado, nós temos o quê? 3x é igual a 3 positivos, tá? Deixei letra para um lado, número para o outro. Então, menos 3 passou para o lado direito com sinal positivo. X é igual a 3 sobre 3, que é igual a 1. Então, nesse caso, gente,
o conjunto solução é 1, tá? Exercício número 3. Resolva em R a equação 3x menos 2 sobre 2 menos x sobre 3 é igual a 3. Como é que a gente vai resolver? A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar um MMC, né, de 2, 3 e 1. Qual que é a MMC deles? Pessoal, vamos lá. 2 vezes 3 é 6, né? 6 dividido por 2 dá 3. Então, a gente vai abrir o parêntese e vai repetir, ó. 3x menos 2, fecha parêntese, menos 6 dividido por 3 dá 2, multiplica x, né? Que é igual 6 dividido por 1, 6. Então, vamos ter 6 vezes o 3. Então, o que vai nos restar? Nós temos 6 dos dois lados da igualdade, então a gente pode anular isso aqui. Mesma coisa que se tivesse tudo isso multiplicando a 6, né? Para a gente acabar com esse denominador. E aí, o que vai nos restar? Vamos fazer o famoso chuveirinho, né? A distributiva. Então, 3 vezes 3, 9x. 3 vezes menos 2, menos 6, menos 2x, né, que é 2 vezes o x, é igual 6 vezes o 3, 18. Podemos melhorar isso aqui? Podemos, né? Então, 9 menos 2x vai ficar igual a 7x. E eu vou passar para o outro lado da igualdade o número 6 negativos, que vai passar para lá positivo. Então, vai ficar 18 mais 6. Então, 7x é igual. Quanto que dá 18 mais 6? Dá 24. Então, x é igual a quê? X vai pegar 24 e vai passar o 7 dividindo. Então, o conjunto solução é 24 sobre 7, tá? Pessoal, já estamos chegando ao fim e agora a gente vai exercitar um pouquinho os exercícios de fixação. O que a gente havia falado no início da aula? Que o Enem cobra umas questões contextualizadas, né? Questões que envolvem situações do dia a dia. Então, a gente precisa sempre se exercitar um pouquinho conforme o Enem vem pedindo. Então, vamos lá. Vamos começar com o mais simples e outros que são situações mais reais para nós, né? Mais do dia a dia, tudo bem? A soma de 3 números consecutivos é igual a 90, tá? Qual é o maior desses 3 números? Então, como é que a gente faz para resolver essa questão? Bom, a gente não conhece nenhum dos 3 números, é o que a gente vai adivinhar. Então, a gente desconhecendo, a gente pode dizer que o primeiro, né, é x. Ele deu uma informação importante, que eles são números consecutivos. Então, se o primeiro é x, o segundo é x mais 1. E o terceiro é x mais 2. Tudo bem? Mas o somatório disso aqui ele é igual a 90. Então, qual é o maior desses 3 números? Vamos lá. X mais, vou botar entre parênteses só para visualização, x mais 1 mais x mais 2 é igual a 90. Então, vamos lá. X mais x, 3x. 1 mais 2 mais 3. Isso aqui é igual a 90. Número para um lado, letra para o outro. Então, 3x é igual a 90 menos 3. Então, vamos passar para cá, ó. Nós temos que 3x é igual a 90 menos 3, que é 87. X é igual ao quê, gente? 87 sobre 3, onde x é igual
a 29. Então, isso significa que o menor dos números é 29. Temos 29 mais 1, 29 mais 1, 30, e 29 mais 2, 31. Tudo bem? Então, a resposta é a letra D, o maior dos três números, sendo 31. Questão número 2, é uma questão adaptada. Sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeira, e uma parcela variável, que é em função da distância percorrida. Se o preço da bandeira é 4,60 e o quilômetro rodado é 0,96, qual a distância percorrida por um passageiro que pagou R$19? Então, a gente observa aqui que a gente tem um termo independente, que seria o nosso B, que é 4,60, e uma parcela que vai ter uma variação, né? Que é o nosso coeficiente de x. Isso aqui vai variar conforme a distância que ele percorrer, que é exatamente o que a gente quer descobrir. Como é que a gente vai resolver? Aqui a gente consegue observar que a gente tem vai variar, tá? E que isso que a gente está falando, que no caso é isso aqui, ó, 0,96x mais meu B, que é 4,60, ele é igual ao quê? O que é isso daqui? Isso aqui é o valor que foi pago na corrida. Vocês concordam? Por quê? Conforme ele foi percorrendo essa distância, né? Então, x, ele teve um valor mais o valor da bandeira, que é 4,60. Tudo isso é igual a 19, tá? E agora? Então, número para um lado, letra para o outro. Então, a gente tem 0,96x, ele é igual a 19 menos 4,60, tá? Isso daqui, gente, vai ser igual a 0,96x é igual a 19 menos 4,60 dá 14,40. X é igual. A gente vai pegar o 14,40 e vai passar o 0,96 dividindo, né? X é igual a 15. O que esse 15 significa? É a distância que foi percorrida por esse passageiro, tá? Então, a resposta correta é a letra A. Questão número 3. Um terreno retangular possui um comprimento 5 vezes maior que a largura. Sabendo que o perímetro deste terreno é igual a 180 metros, a largura e o comprimento medem. Então, vamos lá. Então, o comprimento mede 5x. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, a gente tem 5x aqui e também temos x aqui, né? E o somatório de tudo isso aqui tem que dar 180 metros. Então, vamos lá. O que a gente vai ter? 5x vezes 2 mais x também vezes 2, porque a gente tem duas larguras e dois comprimentos, tem que ser igual a 180. 5x vezes 2, 10x, mais 2 vezes x, né, 2x, que é igual a 180. Então, vamos somar esses dois, né, 10x mais 2x, 12x é igual a 180. E agora, o que nós temos? Passar para o lado de cá, que x é igual a 180. Então, o 12 vai passar para cá dividindo. X é igual a 15. Então, se x é igual a 15, tá? Aqui, ó. 5x é igual a 5 vezes o 15, que é igual a 75. Então, a gente tem 15 e 75 metros, que correspondem à letra B. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Resolvam todos os exercícios que serão disponibilizados. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.